hoje iremos entender toda a verdade sobre o BRICS. Primeiramente vamos entender a sigla. B é de Brasil, R de Rússia. I é de Índia. C de China. E o S de South Africa, que significa África do Sul em inglês. Qual o objetivo? O principal objetivo do BRICS é a cooperação ativa entre os países para que, em conjunto, possam avançar no desenvolvimento socioeconômico de seus territórios e garantir o crescimento de suas economias. Lembrando que todos os países do BRICS são emergentes, ou seja, estão em desenvolvimento. O que já conseguiram? Um dos principais avanços foi o Banco dos BRICS. Este banco financiará obras de infraestrutura em países pobres e em desenvolvimento, embora o projeto ainda precise ser aprovado pelo legislativo de alguns países. Outra das ações mais importantes foi o ARC, que é uma reserva. Especificamente, ele serve para socorrer membros dos BRICS que tenham graves desequilíbrios em sua economia. A China se comprometeu com 41 bilhões de dólares, Brasil, Rússia e Índia, com 18 bilhões de dólares, e a África do Sul, com 5 bilhões de dólares. Também conseguiram avanços internos e não tão diferenciados como, por exemplo, avanços em tecnologia e agricultura. No que afeta o Brasil? O BRICS desempenha um papel significativo no setor de importação e exportação no Brasil, trazendo benefícios e oportunidades. Como associação de países emergentes, torna-se uma plataforma para a promoção do comércio bilateral e multilateral entre seus membros, o que impulsiona o fluxo de bens e serviços. Ou seja, a médio e longo prazo, o aumento do volume de comércio entre o Brasil e os países membros do BRICS pode beneficiar as exportações brasileiras, melhorando a economia brasileira. Além disso, é um mercado consumidor de grande relevância para o Brasil, já que os países membros têm uma população combinada de bilhões de pessoas. Por esse motivo, possuem um imenso potencial de demanda para os produtos brasileiros. Rixa com a Europa e Estados Unidos? Esta rixa com a Europa não é muito clara, apesar de o presidente da França Macron já declarou que os BRICS são um risco para a União Europeia devido à sua expansão, que iremos falar no futuro. Vladimir Putin, na cúpula dos BRICS, já sinalizou o objetivo de desdolarizar os seus laços econômicos. O presidente do Brasil também já confirmou uma moeda para facilitar as trocas comerciais entre os países do bloco, e possivelmente pode se expandir para alguns bancos extra-BRICS, o que poderia significar uma afronta ao dólar. O problema dos BRICS é que tudo no mundo gira em torno do dólar, incluindo o ARC, já citado, tem suas reservas em dólar. Agora, dando uma olhada pelo suposto olhar anti-americano do BRICS, um exemplo primordial foi a não condenação da Rússia na guerra da Ucrânia. O único membro dos BRICS que condenou foi o próprio Brasil. Os BRICS desde o início criticam o olhar hegemônico dos Estados Unidos, e pediam uma maior participação e influência do Sul global, ou seja, regiões pós-coloniais. Além também da China ser uma das principais potências, representando assim uma ameaça ao imperialismo dos Estados Unidos. Expansões. Na última cúpula do BRICS, que ocorreu em 24 de agosto, ocorreram várias expansões. Uma das principais expansões foi o convite para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã e Etiópia, se tornarem membros plenos do BRICS. Essa integração deve acontecer de fato a partir de 2024, conforme anunciou Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, anfitrião da 15ª cúpula do bloco. O termo convite não é muito relevante, pois já havia interesse desses países em participarem do bloco. Apesar da novidade, ainda não ficou definido se o BRICS ganhará outro nome, que é formado pelas iniciais dos atuais 5 membros. O convite para esses membros se deu tanto por características econômicas como geopolíticas. A China insistiu em convidar exportadores de petróleo, sendo respectivamente Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Agora o BRICS tem forte presença do Oriente Médio. O Brasil também teve sua insistência em relação à entrada da Argentina, apesar de estar em uma crise econômica. E por último, a África optou por solicitar a entrada da Etiópia.
Agora com os mais novos membros o BRICS é uma grande potência em recursos naturais, como petróleo, gás natural, ferro e outras riquezas. Agora, com a nova composição do bloco, sua população passará a representar 46% do planeta, e cerca de 36% do total mundial do produto interno bruto do mundo. Não há importância se o país é rico ou não, pois a grande ideia do BRICS é fortalecer países emergentes no mundo. Problemas. O BRICS pode enfrentar diversos problemas, incluindo um muito crucial, a diferença de sistemas políticos, que pode gerar tensões e dificultar consensos em questões importantes, incluindo esse tema de expansão, pois alguns países tinham medo de perder protagonismo. Nessa mesma linha de raciocínio temos outro extremamente importante, as diferenças econômicas. Alguns têm muito mais dinheiro que outros, assim dificultando a implementação de políticas conjuntas, como por exemplo o ACR, na qual a China depositou uma quantidade muito maior que os demais. Outro problema pode ser a cooperação limitada. Apesar dos esforços de cooperação, os países do BRICS ainda enfrentam dificuldades para alinhar agendas e implementar projetos conjuntos. A falta de coordenação efetiva pode limitar o potencial do grupo e dificultar a resolução de problemas compartilhados. O criador do termo dos BRICS em entrevista à BBC disse, e abre aspas, "Continuo sem saber o que os BRICS pretendem alcançar, além de um simbolismo poderoso", fecha aspas. Segundo ele, um problema dos BRICS é apenas buscar o simbolismo. Segundo ele, isso ficou óbvio com a escolha do Irã, já que o Irã representa uma ideia anti-Europa e anti-Estados Unidos. Ele não vê motivos para criar-se tal simbolismo. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.